Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast do Ser o Ser. Estou aqui novamente com a Vanessa. A gente traz um assunto super legal hoje, então eu espero que esse encontro possa te trazer muitas provocações e muitos convites para você adentrar ainda mais dentro da sua própria jornada. Vanessa, para o pessoal que está caindo aqui de paraquedas, me diz quem você é, da onde você veio, o que você faz da vida. Pessoal, eu sou médica veterinária, meu nome é Vanessa, eu trabalho com medicina integrativa e busco sempre trazer uma abordagem sistêmica também, de todo um contexto familiar, né, que aquele animal está inserido, para promover saúde, bem-estar. Legal, eu acho que eu não falei isso no episódio anterior, mas a Vanessa é veterinária da Rebeca, minha cachorrinha. E minha terapeuta também, a gente chega nesse lugar ainda em algum momento. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, para você que não me conhece, que está caindo aqui de paraquedas, entra nas minhas redes sociais, olha lá, eu sou terapeuta, conduzo jornada de autoconhecimento. E a galera que me conhece já está acostumada comigo, então vamos embora, né? Vamos para o assunto do dia de hoje, que é o mais importante. E a gente está aqui hoje para falar sobre reflexo. E reflexo, para mim, é um dos temas que são mais avançados quando a gente vai falar sobre autoconhecimento. Reflexo, responsabilidade, eu acho que isso, autoestima, acho que isso tudo está num patamar um pouco mais avançado. Mas é uma delícia poder partilhar esse assunto com você, Vanessa. A gente conversa muito sobre isso, né? Sim. Sobre o reflexo em si, o quanto é importante a gente estar nesse papel de prestar atenção no que está acontecendo dentro do nosso sistema. Antes de eu sair falando que nem uma maluca e uma tagarela, porque é o que acontece comigo, eu vou passar a palavra para você trazer um pouquinho do que é reflexo dentro da sua percepção, né? E como você lida com isso dentro dos seus atendimentos. E depois eu vou introduzindo aí junto contigo. Tá ótimo. Então, os animais, quando eles estão dentro de um sistema familiar, muitas vezes, eles tentam trazer o equilíbrio daquele sistema. É uma questão, assim, delicada, porque muitas vezes o tutor, ele traz o animal para ser atendido, mas ele não quer ser olhado, observado, ele quer, assim, resolve o problema do meu animal. Mas muitas vezes aquele animal, ele está dentro desse sistema com uma missão, com um papel ali dentro, porque ele pertence àquele sistema familiar e ele tenta, de alguma forma, equilibrar aquilo. Ele está a serviço, eu digo que o animal, ele está a serviço da vida. Uhum. Enquanto nós, seres humanos, a gente está num momento, assim, quando a gente não tem muita consciência, a serviço de nós mesmos, digamos assim, né? A gente está ali olhando o que a gente quer, o que a gente não quer. O animal, ele... Né? Exato. O animal, ele está ali entregue. Então, o que ele achar que ele consegue fazer para trazer um equilíbrio para aquele sistema, ele vai fazer. Então, muitas vezes, ele adoece antes do tutor, porque ele acha que vai conseguir puxar esse equilíbrio, ou então ele vê que, não é que ele vê, é inconsciente, como ele faz a leitura do campo, ele percebe que daquela forma o tutor se auto-observaria. Entendi. Uma questão que... Ele faz os estímulos do sistema, né? Exatamente, porque às vezes o tutor, por si só, ele não vai olhar para si. Ele vai falar, não, tá tudo bem assim, vou deixar assim. E quando o animal adoece, o tutor às vezes faz esse movimento quando ele tem consciência de que a questão dele pode estar interferindo na saúde do seu animal, por amor ao animal, por desejo de querer contribuir com aquela melhora, ele vai se auto-observar, ele vai se auto-cuidar, e isso vai se refletir numa liberação do animal daquela situação que ele está tentando equilibrar. Perfeito. E como que ele se coloca nesse papel? Muitas vezes pelo amor incondicional deles, porque como eles estão ali a serviço da vida, eles se doam para os processos. E muitas vezes, se o veterinário não olhar para essa família, para esse contexto que o animal está inserido, para os gatilhos que ele sofre no dia a dia, sofre que eu digo assim, os estímulos que acontecem no dia a dia, em todo esse contexto familiar, ele não consegue ajudar o animal. Porque o animal, por fidelidade àquela questão, muitas vezes ele não vai sair dali. Sim. Então precisa de todo um movimento
trazer consciência para o tutor o processo de adoecimento de um terreno biológico quando ele está desequilibrado, quando ele está adoecido, para que ele passe a querer cuidar desse ambiente e, dessa forma, não sobrecarregar ou não adoecer o seu animal. Interessante, né? E esse olhar de ter percepção que está tudo interlaçado, né? Está tudo ligado, é muito rico, né? Porque de alguma forma, não só o animal está ali exercendo uma função com amor incondicional para o sistema em si, para convidar o sistema à cura, e ele está servindo, como nós, quando nos encontramos com a nossa essência, quando nos encontramos com o mais puro que tem dentro da gente, também exercemos esse papel. Também nos colocamos ao servir, porque o que o amor incondicional do animal, essa essência do animal está fazendo, é servir. É servir ao próximo, é cuidar do próximo, né? Exatamente. E quando a gente faz esse mergulho interno dentro da gente, eu chamo essa jornada de autoconhecimento, a gente encontra com essas estruturas internas também. E se deparando com isso, quando a gente emana isso para fora, o que a gente faz é servir ao próximo também. É muito familiar com essa coisa que o animal tem, né? Então, eu acredito que é muito desafiador para você mostrar para os tutores que a maioria dos problemas, ou todos... Não, talvez não, mas assim, a existe maioria, essa influência na saúde. Está dentro do sistema, né? Isso acontece muito com criança também, como a gente falou nos outros, né? O bebê, como ele... Gente, não precisamos nem falar isso, podemos falar das nossas ancestralidades, como nós herdamos inconscientemente e honramos inconscientemente os nossos ancestrais, né? O tempo inteiro estamos fazendo alguma coisa para herdar o próprio sistema do qual nós viemos, assim como... E puxar força, né? Exato. Assim como os animais também vão fazer de uma certa forma. Sim. Né? Agora, a gente não pode esquecer que os animais, eles também têm um sistema da espécie deles. E das questões também que o animal adoece num sistema é porque, às vezes, naquele contexto, ele entra para suprir um vazio da família, uma falta, alguma questão que não cabe a ele resolver, porque ele é de outra espécie. Então, é importante que as pessoas não tenham um antropomorfismo, que é quando querer que o animal seja um ser humano. Então, você acaba buscando comportamentos de humano nele. Ele tem que respeitar a espécie dele, porque isso promove saúde para ele. Ele está dentro de um sistema no lugar dele. É uma família multiespécie. Sim. É isso que a gente tem que cuidar, dessa família multiespécie, que vai ter a espécie humana com as questões humanas e vai ter a espécie animal com as questões animais que precisam ser cuidadas e observadas. Manter o comportamento natural da espécie. O que eles vão, a espécie deles? Eles precisam farejar, eles precisam interagir com outros animais, ter os estímulos da espécie deles. Eles precisam ter uma alimentação bioapropriada. Eles são, os cães, eles são, a sua ancestralidade, que a gente estava falando aqui, é carnívora. Sim. E a gente está colocando eles em rações cada vez mais de carboidratos, né? E então, quer dizer, a gente tem que também resgatar uma alimentação bioapropriada, uma válvula de escape para ele poder ter os momentos de apresentar o comportamento natural da espécie dele, de farejar, de brincar, de pular, de latir num portão, porque é a proteção que ele está querendo proporcionar para aquela família, entendeu? Então, eu acho que muitas vezes, quando ele sai desse lugar de cachorro, porque você vê que hoje em dia os cachorros às vezes não vão na rua, porque não pode sujar a patinha. É um absurdo, né? Vão para pet shop e botam um monte de perfume, entendeu? Então, são questões também que vão estar agradando o tutor, vai trazendo um bem-estar, mas tem que se respeitar que isso pode não estar fazendo tão bem para o animal, entendeu? É porque não é cultural, né? Eu costumo dizer que autoconhecimento deveria ser ensinado nas escolas. E é basicamente isso que a gente está falando agora. A nossa cultura rotula
tudo, né? Então o seu cachorro tem que andar no carrinho, no shopping, enfeitado, com o corte da moda, com isso e aquilo. Gente, é um animal, a gente não tá falando de uma roupa, né? De um acessório. E um animal não é um brinquedo. Muitas vezes a gente, né, quer um bichinho de pelúcia que não pode ir na rua, que não pode farejar, entendeu? Que não pode latir. Late é a forma deles de estarem se expressando. Não é uma latição histérica, nada disso. Porque aí acaba que ocorre o contrário. Porque aí os animais começam a adoecer de distúrbios comportamentais. Por quê? Porque eles estão tendo que vivenciar um comportamento que não é. E, né, uma expectativa do tutor dele ser um bichinho de pelúcia, dele estar sempre bonitinho, fofinho e quietinho. Não, ele precisa ter a válvula de escape dele, os estímulos dele, interagir com outras espécies também, com a espécie dele, né? Então eu acho que isso também é por isso que quando você falou, sempre a questão é às vezes é uma consciência que precisa ser percebida, né, de um respeito a esse movimento. Até porque eles não vão conseguir dar conta de suprir questões humanas. Sim. Eles são animais. E a gente tem que ser autorresponsável pelas nossas próprias questões, pela nossa jornada, né? Porque essas questões fazem parte da nossa jornada de evolução. Então você tem que colocá-las no teu colo, né? São suas. Você não pode colocar as suas responsabilidades no colo de outra pessoa ou de um outro animal, né? Não tem como, né? Eu acredito muito nisso. E a gente, voltando a falar sobre reflexo, que a gente deu uma escapulida. Voltando a falar sobre reflexo, eu entendo também que dentro de uma casa existe um sistema, né? Então, apesar da gente ter nossa ancestralidade, ter as nossas questões, a gente tem um sistema. Então, na minha casa, sou eu, meu marido e a Rebeca, que é a minha cachorrinha. Então, dentro desse sistema, nós estamos emaranhados, não tem como estar separado. E um está diretamente interligado com o outro. E muitas das vezes, a maneira como eu percebo o que está acontecendo comigo é perceber o que está acontecendo no meu sistema. Eu uso muito isso para poder perceber a dinâmica que a gente está vivendo. Isso faz sentido? Total. Porque é justamente esse espelhamento, porque a vida ela vai te espelhar exatamente o que você precisa ver. Você vai atrair os atratores que vão te trazer, vão te espelhar aquela impaciência, aquela ansiedade, aquela questão, né? Para você observar. Se você tem impaciência no trânsito, muitas vezes você vai atrair situações que vão refletir exatamente isso, entendeu? Essa impaciência. Então, os animais, eles se colocam muito nessa questão de estarem refletindo, né? Sim. E eles mais facilmente do que nos humanos. Eles mais facilmente, porque eles estão nessa conexão. Entendeu? Essa é a comunicação deles. Essa é a comunicação então, deles. é muito fácil para eles refletirem isso, né? O que está acontecendo no seu sistema. Exatamente. Você percebe pelo seu animal o que está acontecendo. Muitas das vezes, tá, gente? Não vamos generalizar nada aqui, porque é tudo muito relativo, né? Precisa ser analisado caso a caso. Mas, de uma maneira geral, para vocês entenderem o que a gente está querendo dizer com reflexo dentro desse sistema, com a Vanessa aqui, que é uma médica veterinária integrativa, né? É muito mais fácil perceber desse jeito mesmo. Eu atendo uma pessoa, eu conduzo uma jornada de autoconhecimento com ela, e toda semana, quando a gente vai conversar, ao começo do nosso encontro, ela fala assim para mim: Maria Paula, eu percebi que essa semana não parou de aparecer para mim essa questão. Eu escutava a mesa do lado falando, eu escutei no rádio, eu escutei na televisão, eu vi no canal do YouTube isso. E aí, quando eu dei por mim, o que estava aparecendo é exatamente o que está vivendo dentro de mim. Exatamente. Isso é muito reflexo, né? Quando a gente está falando de reflexo, está relacionado muito a isso. Se você tem a capacidade de observar o seu sistema, a observação do seu sistema requer presença, requer aprender a contemplar, né? Então, quando você está observando o seu sistema, você percebe, você tem um olhar terapêutico pelo que você está vivendo, né? E você percebe, através desse conceito de reflexo, muito do que está acontecendo com você, e você mesmo pode se direcionar à cura, à compreensão, à expansão de consciência, né? Com certeza. E com relação ao reflexo, como um exemplo que eu posso dar,
é com relação a mim mesmo. Legal. Que é quando o animal ele se coloca, às vezes, na tentativa de te mostrar que o caminho não tá certo, né? Então, o que aconteceu? Eu, quando... agora eu não lembro mais ou menos quanto tempo foi isso, mas eu tive burnout na veterinária, porque eu vivia a questão muito da alopatia, e aí o que acontecia? Eu não conseguia ter os resultados que talvez me satisfazessem como veterinário. Eu achava que eu estava ali num processo muito de não promover a saúde como é o que eu me proponho hoje em dia. Eu estava tratando da doença, e isso me adoecia, e eu acabei me sentindo, né, cada vez mais desconectada da veterinária por achar que não estava trazendo benefícios para a saúde do animal, né? Do seu propósito. E isso acontece muito com os veterinários que são da área integrativa, porque o veterinário ele tem essa questão de burnout muito forte, né? Até a parte de suicídio e tudo. Porque às vezes ele não consegue lidar com aquela dor do animal, né? Enfim. Então eu tive burnout, fiquei um tempo fora. E nisso a minha gatinha adoeceu. E aí quando ela adoeceu, aí eu falei, bem, agora eu tenho que voltar, eu tenho que encarar a veterinária de novo, né? Porque eu preciso cuidar do meu animal, eu quero salvar ela, eu quero ajudar ela. Então, nesse momento, eu já tinha me fechado para a veterinária, e nesse momento eu fui levar ela no veterinário para me ajudar, para cuidar dela, me dizer, né, como é que a gente ia fazer. E aí a veterinária prescreveu homeopatia. E aí eu falei, gente, a homeopatia... eu ainda não fechei essa porta. Realmente, a homeopatia é uma porta que eu sempre falei assim, um dia eu vou ver o que é isso, o que deve ser. E eu falei assim, então eu vou ver o que é essa homeopatia. E realmente foi quando eu entrei na pós de homeopatia, que eu fiz a minha pós no IHB, aqui no Rio. E na primeira aula, né, que falava do Hahnemann e falava do Organon, e aí tem uma parte lá do Organon que agora eu não vou saber dizer direitinho, mas que ele fala assim, de expressar o mais elevado fim da sua existência, né, que na saúde, no estado de saúde, o objetivo é de você expressar o mais elevado fim da sua existência. Eu falei, nossa, então existe essa medicina, né? Uma medicina que cuida do ser, de trazer o potencial dele, de olhar para a saúde, né? E aí foi quando eu comecei essa visão, entrei mais na questão da integrativa, para trazer essa medicina que realmente me tocou. Então, o que eu quero passar com esse meu exemplo é que a experiência do meu animal me fez retornar a olhar para uma medicina que, na verdade, ela existia em mim, só que ela não existia dentro do padrão que eu estava vivenciando no momento, mas a partir do adoecimento dela, me propus a olhar para a medicina novamente, e eu me propus a uma nova medicina e encontrei realmente o que faz hoje em dia sentido para mim, porque agora sim eu encontro ferramentas e possibilidades de ajudar um animal. Legal demais. É porque a vida, ela é perfeita, né? O que a gente precisa fazer é aprender a confiar na vida, a confiar na jornada e nos empurrões que ela vai te dando, né? Apesar de ser doído, porque muitas das vezes são, né? Ela vai te guiando para onde você tem que ir, ela vai te moldando. Exatamente, né? Porque é aquilo, né? A vida não desiste. De você. Ela não desiste do seu mais elevado fim, de te colocar nesse potencial, entendeu? Então, muitas vezes você não vai no amor, mas acaba indo na dor, porque em algum momento você é convidado por essa vida e ela vai te... E se você não olha para isso, daqui a pouco volta, né? Aquilo volta, e você fala, nossa, eu vivo isso tantas vezes, né? Por que eu estou vivendo isso de novo? É porque ainda não teve, né, aquela observação do aprendizado daquela situação, né? O que a vida está querendo te propor nessa profundidade? Aquela profundidade, exatamente. E aí você livra o seu animal também de passar por, né? Quando você aceita esse convite de olhar, é um momento que você libera ele, né? Libera ele para a saúde.
Sem dúvida. A cura, ela tá na raiz, né? Quando a gente fala a gente precisa ir lá na raiz, é isso, a cura, ela tá na raiz. A raiz é a profundidade. Então, significa que você precisa adentrar, né? Quando o pessoal fala da jornada do interior, é isso, é esse adentramento, né? Então, tem várias formas de falar a mesma coisa, né? Porque Exatamente. a linguagem, ela é relativa. E o formato, ele vai mudando de acordo Exato. com quem olha, né? Exato. Tem um triângulo, você tá olhando daí, você vai ver que tá uma reta. Eu que tô olhando da diagonal, eu posso ver que tem um triângulo, e Que por tem aí uma vai. ponta, né? Então, tudo isso é muito relativo. E eu até costumo dizer o seguinte para as pessoas: olha, se o que eu estou falando aguça a sua curiosidade, continua, porque aqui é o lugar certo. Mas se o que eu estou falando te violenta de alguma forma, provavelmente a minha linguagem não é apropriada para a sua. Então, Sim. procure uma outra pessoa, só não desiste, porque a vida não vai desistir de você e ela vai acabar te direcionando para algum outro lugar. Vai te convidar. Exato, ela vai te convidar. É interessante perceber também que a pessoa que tem esse olhar de aceitação dos convites da vida, ela consegue surfar a vida com mais leveza, né? Isso não significa que não tem dor. Eu preciso dizer isso porque é a primeira coisa que todo mundo comenta. Mas ela vai surfar a vida com mais leveza, ela vai estar mais atenta aos reflexos da vida, às mensagens da vida e por aí vai, certo? Com certeza. Aquela que está mais inconsciente e não aceita os convites, possivelmente por conta de inconsciência, ela vai acabar sofrendo mais, ela vai acabar tendo que adentrar mais em outros convites que possam se apresentar. Então, isso pode ser um pouco mais doído. Olha, galera, eu amei trocar essa ideia com você, Vanessa. Foi muito prazeroso. Eu vou deixar os contatos da Vanessa aqui embaixo para vocês. Legal. O próximo episódio a gente vai adentrar ainda mais nesse assunto. Eu espero que vocês estejam com a gente na semana que vem. É isso. Tchau!